primeira pergunta, como você vê essa aceleração, esse ritmo de vida contemporâneo, ritmo de ansiedade? Olha só, eu acho que a nossa época tem coisas maravilhosas, que é legal, né? De tecnologia. Você pensar a aceleração do ponto de vista mais básico, quer dizer, de deslocamento, né? De você poder ir para um lugar, voltar e tudo. Agora, eu acho também que pode ser uma armadilha, né? Porque você pode ficar com uma vida muito fragmentada, porque eu acho, quer dizer, que o que é mais estressante não é trabalhar é bem legal, mas é você trabalhar quase que num diamante de várias faces, né? Quer dizer, uma hora você está fazendo uma coisa, outra você está fazendo outra, você é interrompido. Então, de algum modo, né, eu tenho um lado meu que adora tecnologia, adora cidade, sou super cosmopolita. Tem outro que eu adoro mato, descanso e tudo. Mas certamente uma coisa que eu tento realmente não fazer a minha vida de uma corrida de rato, né? Porque eu vejo, não sei, vi ao longo da minha trajetória várias pessoas que poder-se-ia considerá-las super bem-sucedidas, mas você via que elas não aproveitavam isso, sabe? Que a vida era muito ansiosa e era um fazer, 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 fazer. E a sensação de bem-estar dessas pessoas, algumas até bem próximas, né? Eu via que não era muito grande. E também tive outras experiências, quer dizer, de pessoas que, embora fizessem uma porção de coisas, elas sabiam ter um jeito lúdico de lidar com a vida, né? E com as pessoas mesmo, né? Quer dizer, tinham prazer de viver o momento, né? E tudo. Eu acho que a tecnologia, quer dizer, com essa coisa de celular, né? BlackBerry, essa sensação de você poder ser encontrado em qualquer lugar e agora, pior, de você ter que responder, né, em qualquer lugar, a mim me é muito desagradável, né? Quer dizer, eu tenho amigos que sequer têm celular, por exemplo, né? E exatamente por conta disso. Mas eu acho, não sei, quer dizer, não que eu sempre consiga, mas o que eu busco é um equilíbrio, né? Porque por um lado eu acho fascinante, você acaba, quer dizer, que você entra em vários projetos, né? Você tem várias atividades. Agora, eu só sei fazer coisas se eu estou obcecado por elas. Então não dá para obcecar em várias coisas ao mesmo tempo. E isso eu acho muito cansativo. E também outra coisa, não sei, que eu sempre me pergunto em relação à vida, eu acho que é um pouco a minha geração, né, que foi uma coisa muito de contracultura, de você repensar não só as estruturas políticas, mas também as pessoais e tudo. Eu acho que a partir de um determinado ponto, não vale a pena, sabe? Porque o preço é alto demais, o preço pessoal, o preço do prazer, né? Quer dizer, eu, por exemplo, uma coisa que eu adoro é ter amigos que não são absolutamente do meio que eu faço, né? Quer dizer, me relaxa enormemente ter amigos existenciais, né? Quer dizer, de falar besteira ou ir para a praia, eu nado, por exemplo, enfim, esse tipo de coisa, porque virar uma máquina eu acho muito, muito chato. Agora, eu estou falando tudo idealmente, né? Tem vezes que quando você vê, você está no meio a sensação que me dá daquelas ondas que te embrulham e que você não sabe mais onde é a areia, onde é o céu, você nem sabe para onde você vai, né? Para escapar. Mas, enfim, meu ideal de vida não seria esse. A segunda pergunta é em relação à ideia da proximidade mesmo, de contato humano. Que você faça um pouquinho, naturalmente vai ser uma experiência pessoal, mas na sua condição de professor, de diretor, essa coisa de ter que lidar com os outros e quanto você valoriza isso daí. Olha, das coisas mais gostosas do meu trabalho, e eu acho que eu só estou no passo há tanto tempo, é porque muda completamente. E por que muda completamente? Por conta das pessoas, né? Quer dizer, cada projeto que eu faço, seja de curadoria de exposição, de pesquisa, de livro, ou mesmo exposições que eu apenas acolho, eu lido com gente diferente.
E sempre no Passo eu tive interlocuções, né, quer dizer, com artistas, com intelectuais, mas que foram variando, né, quer dizer, a coisa foi realmente muito variando. Então, das coisas mais ricas é essa parceria, né, quer dizer, essa cumplicidade, né, quer dizer, eu acho que não tem processo mais enriquecedor do que você estar fazendo um trabalho em discussão. Eu, por exemplo, em geral, quer dizer, fazer uma exposição. Eu tenho lá um norte ou então um andaime, digamos, que eu ponho, e eu submeto essas coisas sempre à conversa, sem ser muito formal mesmo, mas em torno de uma mesa, né? Eu vou mostrando, e a boa coisa é você ter respostas, né? Quer dizer, tem algumas ideias que elas não sobrevivem, né? Da interlocução eu acho que nasce muita coisa, né? E eu vejo que é um processo rico para todo mundo, né? Agora, por exemplo, o fato de dar aula, né? Quer dizer, uma das coisas, eu me prometi, né? Porque tendo aula na universidade, quer dizer, eu tive professores que mudaram minha vida, como Lígia Pape, por exemplo. E tive professores, quer dizer, que você via o tédio da pessoa, o desespero dela estar ali, estava ali só para sobrevivência, mas era quase que um exemplo de fracasso para os alunos, né? Quer dizer, tudo que você não queria ser era aquilo. E eu sempre me prometi que quando eu me sentisse mal, né, assim, num ponto de estar realmente, de estar ali meio forçado e tudo, eu pararia, né? Quer dizer, e em alguns casos eu já cheguei muito perto disso, né? Porque eu vi que não estava indo. Agora, por outro lado, quando você tem uma boa relação, né, com os alunos, por exemplo, a tua aula muda, né? Porque você tem outra empatia, outro interesse, e você tem uma resposta que te motiva também, né? E uma coisa que eu adoro da aula é porque você vai... quer dizer, alguns dos meus melhores amigos foram da primeira turma que eu dei aula, mas aí a distância de idade era muito pequena, né? Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei para dar aula, a turma estava meio vazia, eu sentei, não no lugar do professor, mas sentei. Aí daqui a pouco um aluno vira para mim, eu acho que o cara não vem. Aí eu brinquei, não, o cara sou eu, né? Agora eu acho bem interessante você ter informações de outras gerações, você ter outras sensibilidades, outros jeitos, não sei, né? Quer dizer, esse contato, é claro, quer dizer, que a resposta esperada é essa, que é muito importante, é meio quase que formal, é muito importante, mas efetivamente é. E assim, das coisas mais gratificantes é você ver uma pessoa crescer, por exemplo, e que você tem alguma parcela disso, né? Quer dizer, o Pedro, simplificando, Pedro Meyer, né? Ele foi uma pessoa que a gente conversou muito, quer dizer, porque ele estava num dilema, um excelente artista, mas como sobrevive, né? E ele tinha feito até advocacia, né, direito, e tinha feito, ele fez a EJA, né? E ele tinha uma visão muito particular, quer dizer, de alguns professores que ele tinha tido de arte, e muito segmentada. Aí um dia eu falei, olha, eu estou numa banca no fundão, vem comigo, para você ver que é uma tese, quer dizer, é um pintor que vai defender, mas abre um universo enorme. E ele gostou tanto, resumindo, que ele fez mestrado lá, né? Enfim, e desenvolveu. Então, para mim, fui da banca, uma coisa meio cafona, mas enfim, a mãe veio agradecer, sabe, esse tipo de coisa, que é bem legal, né? Quer dizer, eu tive essa experiência, eu tive uma experiência da Lígia que mudou a minha vida, né? E eu virei amigo dela, ela às vezes ligava, estou com delírio ambulatório. Delírio ambulatório, o que era? Era sair a esmo pela cidade do Rio e pelos lugares que normalmente as pessoas não iam, quer dizer, era um Rio de outra época, que era possível fazer isso sem risco, mas a gente ia muito para subúrbio, né? Ia para, enfim, eram expedições visuais e uma sensação de que você não pode ficar ensimesmado só no teu ambiente, né? Mas que você tem que ver outras culturas, outras pessoas. Eu acho que eu fiz antropologia até muito por isso, né? E sempre me interessou muito.
esse olhar, inclusive que as pessoas têm às vezes sobre a produção erudita, como é o caso das arquiteturas de subúrbio, tudo, né? Enfim. Bom, minha última pergunta é sobre uma relação bem mais pessoal mesmo, claro, sua com todo esse aparato tecnológico que a gente vive, é celular, computador, coisas que, óbvio que a gente não tem como dizer que vai contra, ser uma estupidez, mas, enfim, como que é a sua relação com esses recursos? Olha só, quer dizer, por exemplo, eu tive um livro publicado nos Estados Unidos. Isso seria absolutamente impossível sem computador e internet, porque, né, ia o texto, voltava, discutia-se, conversava-se. Mesmo computador, né, quer dizer, é quase inimaginável você escrever sem computador atualmente, e até sem os recursos de internet para você, dúvidas de data, pesquisar, etc. Isso tudo é muito agradável, agora eu acho que não pode ser levado ao extremo. Eu também sou de uma geração, quer dizer, que meio não tinha isso, né? Não existia. Então, quer dizer, não é uma coisa que eu já nasci com isso e que está incorporado e sei lá, eu procuro, por exemplo, às vezes em casa, uma coisa que eu adoro é ficar lendo, né? E eu procuro não ligar o computador. Agora, é quase que uma compulsão, há um certo embate nisso, né? Mas eu sinto que o lado meu mais saudável é o que não liga, né? Do que aquele que cede e liga. Uma outra coisa também, quer dizer, que eu acho que dentro de técnica, talvez não seja exatamente o que você está, né, trabalhando, mas medicina, por exemplo, né? É uma coisa que a gente tende a se queixar muito da nossa época, né? Mas eu próprio e várias pessoas das minhas relações de amizades não estariam vivas se a medicina, enfim, fosse de antigamente, quer dizer, de antigamente nem tanto tempo atrás, né? Então, tem essa coisa que é muito, que eu acho muito legal, né? Quer dizer, você também ser do seu tempo, ver tantas transformações, ver essas questões e tudo. Agora, você não pode, quer dizer, deixar que isso substitua a tua vida, né? Quer dizer, eu acho que é uma forma de doença mental também, né? Você usar a tua obsessão, a tua neurose para também ficar completamente dependente, né? Agora, eu, dentro de alguns limites, e até como te falei da minha geração, mas eu sou muito fascinado com que as coisas te oferecem, e é curioso como você vai naturalizando elas, né? Eu acho engraçado, mas aí é a observação de uma pessoa mais velha, né? Você vê adolescentes, por exemplo, é muito comum, tem um bando de adolescentes, e eles, ao invés de ficarem conversando entre si, eles ficam ligando para alguém que não está no grupo, né? Aí, quando essa pessoa chega, não resolve também a questão, né? Aí ficam, quer dizer, tem sempre uma ausência, né? Tem sempre um desejo de comunicar com o outro. Ou então mesmo essa coisa de Messenger, Facebook, né? Quer dizer, eu vejo que é o barato, tudo bem, né? Mas para mim é estranho, né? Você ficar, enfim, o tempo inteiro, né? Quer dizer, sei lá, para mim o telefone sempre foi uma coisa de combinar de se encontrar, né? Tem até algumas pessoas que eu fico pendurado no telefone, mas é raro. Eu acho que é uma coisa, é um instrumento para você ver a pessoa, né? Para você marcar de ver a pessoa. Celular, para mim, é uma coisa mais fantástica, que eu acho, é você pode marcar encontros não tão precisos, né? E aí você liga para a pessoa, você pode também, uma sensação que me aflige muito quando eu estou atrasado, né? E aí você avisa, né? Quer dizer, nesse sentido, acho que tem coisas liberadoras, né? Agora, eu já teve gente, por exemplo, que foi me procurar no Paço e com 3 celulares, os celulares tocavam. Eu me lembro que uma vez eu me levantei e eu falei, quando você acabar de falar, né, você trata teus assuntos da minha sala. Eu falei, você me chama de volta. Porque fica meio ridículo, né? E acho também que é uma coisa um pouco mal educada e matuta, né? Acho que é meio jeca também, né? Você querendo se mostrar que você é muito ocupado e tudo.